O assunto de hoje é sonhos. Você acorda com uma sensação estranha, uma lembrança vaga de algo que viveu enquanto dormia, mas que desaparece rápido demais. E por mais que tente se lembrar, os detalhes evaporam como névoa ao sol. Por que isso acontece? Porque o cérebro cria cenas tão vívidas e ao mesmo tempo as apaga tão facilmente. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores da mente adormecida para descobrir o que seus sonhos estão tentando processar em silêncio, por que você esquece a maior parte deles logo ao acordar, e como a neurociência explica essa dança entre memória, emoção e mistério. Você vai perceber que esquecer um sonho não significa que ele não teve importância. Pelo contrário, às vezes, o cérebro esconde o que é mais profundo, não por acaso, mas por proteção. Hoje, você vai descobrir que todo sonho, até o mais estranho, carrega uma mensagem, e que lembrar pode ser uma forma de se libertar. Enquanto seu corpo repousa na cama, o cérebro está longe de estar em silêncio. Durante o sono REM, a fase em que a maioria dos sonhos acontece, o cérebro se acende em atividade intensa. As áreas ligadas à emoção, como a amígdala e o córtex cingulado, entram em pleno funcionamento. É como se você estivesse vivendo experiências reais, só que dentro da sua mente. Mas há um detalhe curioso. Durante essa fase, o lobo pré-frontal, responsável pelo pensamento lógico e pela memória de curto prazo, fica parcialmente desligado. Isso explica por que os sonhos são tão vívidos, emocionais e sem lógica aparente, e também por que você tende a esquecê-los logo ao acordar. O cérebro sonha para processar as emoções, consolidar memórias e resolver conflitos que ficaram pendentes no dia. Sonhar é um tipo de faxina emocional. Você não apenas descansa, você reescreve sua própria história por dentro. E mesmo que não se lembre do enredo, o impacto emocional permanece em você. É frustrante. O sonho era vívido, real, intenso. Mas em poucos segundos após acordar, tudo some. Por que isso acontece? A resposta está na neuroquímica do cérebro durante o sono. Durante a fase REM, os níveis de norepinefrina, um neurotransmissor essencial para a formação da memória, ficam extremamente baixos. Isso significa que mesmo que você viva experiências emocionais nos sonhos, o cérebro não está gravando essas cenas com clareza. Além disso, como o hipocampo, responsável por consolidar memórias de curto prazo, está com sua atividade reduzida, os sonhos se tornam experiências que fluem, mas não se fixam. É como tentar escrever numa folha molhada. O conteúdo até surge, mas se apaga antes de secar. E mais, ao acordar, a mente consciente retoma o controle com rapidez e tende a descartar tudo o que não considera útil de imediato. Como os sonhos muitas vezes não fazem sentido lógico, eles são ignorados pelo cérebro acordado. Mas isso não significa que foram inúteis. A neurociência mostra que o sonho pode ser esquecido, mas o efeito emocional dele permanece. Sonhar não é apenas uma atividade aleatória da mente. É uma forma do cérebro processar aquilo que você viveu, sentiu ou reprimiu durante o dia. Ou até durante a vida. Pesquisas mostram que os sonhos atuam como um laboratório emocional. O cérebro simula situações, reorganiza memórias e testa respostas a conflitos internos. É como se você estivesse revivendo emoções não resolvidas em um teatro simbólico, onde tudo pode acontecer, sem as regras da lógica ou da sociedade. Discussões mal resolvidas, decisões difíceis, perdas, medos antigos, tudo isso pode aparecer disfarçado em imagens surreais, distorcidas, mas profundamente significativas. Segundo a neurociência, os sonhos são essenciais para regular o sistema límbico e consolidar memórias afetivas. Eles ajudam a digerir emocionalmente a vida. Mesmo que você não se lembre, o cérebro está reorganizando a bagunça interna em silêncio. E às vezes, o que você acha que é só um sonho estranho é na verdade o seu inconsciente tentando resolver algo que a sua mente consciente ainda não consegue encarar. Você já sonhou com algo aparentemente sem sentido, como estar nu em público, cair de um lugar alto ou fugir de algo invisível? Essas imagens não são aleatórias. Elas são símbolos que seu inconsciente usa para traduzir emoções
que você não conseguiu elaborar acordado. O cérebro, ao sonhar, se comunica em linguagem emocional, não racional. E essa linguagem é feita de metáforas, distorções e exageros. Sonhar que está caindo pode simbolizar perda de controle. Ser perseguido pode representar um medo interno que você evita enfrentar. Perder dentes pode indicar insegurança, vergonha ou sensação de impotência. Carl Jung chamava isso de arquétipos, imagens universais que vivem na psique humana e emergem nos sonhos para nos revelar verdades internas. A neurociência complementa essa visão. Ao criar imagens simbólicas, o cérebro permite que você experimente emoções difíceis de forma segura, sem as consequências reais. É como se o cérebro dissesse: você precisa sentir isso, mas vamos fazer isso juntos, no mundo dos sonhos. Ou seja, até os sonhos mais estranhos têm um propósito. Eles não estão tentando te confundir, estão tentando te mostrar algo que você precisa ver. Alguns sonhos parecem persegui-lo. Eles voltam, noite após noite, com os mesmos cenários, emoções ou situações. Por que o cérebro insiste nas mesmas histórias? A neurociência e a psicologia concordam. Sonhos recorrentes são sinais de que algo ainda não foi resolvido. Esses sonhos funcionam como alertas emocionais. É como se o cérebro dissesse: ainda não conseguimos integrar essa experiência, precisamos tentar de novo. E ele tenta, noite após noite, até que a emoção represada seja processada ou enfrentada de forma consciente. Pode ser um trauma antigo, uma escolha que você não fez, uma culpa, um medo sufocado. O sonho repete-se como uma tentativa simbólica de cura, mas, ao mesmo tempo, também pode causar angústia exatamente por trazer à tona o que você evita acordado. A parte mais fascinante: quando você compreende a mensagem do sonho e enfrenta o que ele representa, ele geralmente desaparece, como se tivesse cumprido seu papel. Esses sonhos não são seus inimigos, são seus mensageiros, mais persistentes. Você já percebeu que, mesmo esquecendo o enredo de um sonho, a sensação que ele deixou permanece? Medo, angústia, alívio, saudade. A emoção persiste como um eco, mesmo que a história tenha desaparecido. Isso acontece porque o cérebro não prioriza gravar os detalhes lógicos do sonho. Ele prioriza aquilo que atinge você emocionalmente. Durante o sono REM, a amígdala cerebral, que processa emoções fortes como medo ou raiva, está muito ativa. Já o hipocampo, responsável pela consolidação das memórias episódicas, opera em baixa rotação. O resultado? Você sente muito, mas registra pouco. Por isso, lembramos mais facilmente de sonhos com alto impacto emocional, mesmo que eles sejam desconexos ou confusos. A emoção age como um marcador. Se algo mexe com você, o cérebro grava o rastro afetivo, mesmo que apague a imagem. E mais, quanto mais você tenta entender o sonho pela lógica, mais ele escapa, porque os sonhos não querem ser decifrados com razão, eles querem ser sentidos. Você pode não lembrar, mas sonha todas as noites. E recuperar esses sonhos pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. A boa notícia: é possível treinar o cérebro para lembrar mais. Aqui vão algumas práticas simples e eficazes. Mantenha um caderno de sonho ao lado da cama. Ao acordar, anote imediatamente qualquer fragmento, palavra, cor ou emoção. Não espere. Em minutos o sonho pode sumir. Evite checar o celular ao acordar. Estímulos externos quebram um elo frágil entre o mundo do sonho e a consciência desperta. Estabeleça a intenção antes de dormir. Diga a si mesmo: quero lembrar do que vou sonhar hoje. Parece simples, mas isso ativa uma programação mental sutil. Durma mais. Os ciclos de sono REM aumentam ao longo da noite. Quanto mais você dorme, mais chances de entrar em fases profundas de sonho. Por que isso é importante? Porque lembrar de um sonho é como pegar uma chave esquecida. Às vezes, uma imagem estranha pode desbloquear uma emoção reprimida, uma ideia nova ou um insight sobre algo que você estava evitando. Sonhar é um processo natural.
Lembrar é uma escolha. Alguns sonhos não apenas intrigam, eles perturbam. Pesadelos recorrentes, cenas de desespero, sentimentos de sufocamento ou perseguição, essas imagens não surgem por acaso. A ciência já entende que o conteúdo dos sonhos pode refletir o nível de estresse emocional acumulado. Pessoas em períodos de trauma, luto, ansiedade ou esgotamento costumam ter sonhos mais intensos, simbólicos e muitas vezes angustiantes. O cérebro usa o sonho como válvula de escape. Ele tenta liberar durante a noite o que você reprimiu durante o dia. Mas quando esses sonhos se tornam frequentes demais ou emocionalmente pesados demais, é hora de parar e ouvir com atenção. Eles podem ser o primeiro sinal de que algo dentro de você está pedindo ajuda. Ignorar sonhos assim é como ignorar um alarme silencioso. Ele toca no fundo da sua mente, cada vez mais alto, até você finalmente escutar. Às vezes, um pesadelo não é uma punição do inconsciente. É um pedido desesperado de cura. Mesmo quando você dorme, sua mente continua tentando te proteger. Mesmo quando você esquece, algo dentro de você continua tentando te mostrar um caminho. Sonhar não é uma viagem sem sentido. É um diálogo silencioso entre o que você sente e o que você finge não sentir. Entre o que você reprimiu e o que quer ser libertado. E sim, você esquece os sonhos, mas não esquece o impacto que eles causam. Porque, no fundo, seu cérebro está tentando te contar algo que sua consciência ainda não consegue suportar. Se esse vídeo te fez refletir, se tocou em algo que você não sabia que precisava ouvir, curta, compartilhe e se inscreva no canal Neurovida. Aqui, a ciência encontra o que você sente e traduz em palavras aquilo que sua mente tenta esconder em silêncio. Você não precisa entender todos os seus sonhos, mas precisa começar a respeitar o que eles estão tentando dizer.